Então, na parte comercial ali em si, a gente acaba vendendo o que o cliente quer, só que na prática a gente entrega o que a gente sabe que vai dar resultado para ele. Hoje eu estou aqui com o Gabriel Oliveira, que é um cara que eu admiro bastante, porque ele tem diversos negócios, tem crescido, escalado, e também eu acho muito interessante que são alguns mais próximos do mercado mais tradicional, alguns ligados ao mercado de tecnologia, outros mais ao marketing, e eu acho que vai ser interessante a gente trazer as similaridades e diferenças desses mercados e como ele analisa de formas estratégicas para tomar as decisões em cada um desses diferentes cenários. Gabriel, obrigado por participar aqui, e eu queria que você explicasse um pouco do que são esses negócios aí. Vamos lá. Primeiramente, o business principal, na realidade, muito prazer por ter me convidado aqui. O business principal que eu tenho é uma assessoria, uma aceleradora de vendas para o mercado imobiliário. Então, a gente ajuda incorporadoras, principalmente. A gente trabalha atualmente com a maior incorporadora do Brasil para loteamentos fechados de lazer, por exemplo. O nosso principal business ali é esse. Eu e os meus sócios, a gente tem vários negócios em sinergia. E a Digital Moon, que é essa empresa que eu estou falando, a gente ajuda a trazer o cliente da tela do celular até o stand de venda do empreendimento do nosso cliente, ficando também com a participação dos lucros do empreendimento que a gente acaba lançando ali junto com o nosso cliente. Acaba sendo mais pro lado de prestação de serviço realmente, então a gente envolve marketing, tecnologia, bastante IA também, que é o que a gente vai conversar aqui também. E é isso, o primeiro business é esse. O segundo, eu tenho uma comunidade de empresários, donos de agência, prestadores de serviço digital, que utilizam um software específico no mercado, que é o Go High Level, então eu ajudo essas empresas a estar implementando esse software específico. Eu fui o primeiro a estar falando desse software aqui no Brasil, então acabo sendo referência desse software, e a gente acabou criando uma comunidade em volta desse software. Bom, então você vê que é interessante, né, porque envolve tanto a parte de tecnologia, marketing, mas não só o marketing que ele faz para esse mercado imobiliário de corporadoras, né? Mas também ele auxilia outras agências, né? Outros donos de agências. Então, eu acho muito legal essa experiência dele e, principalmente, conectada desses 3 pontos. Então, vai ser legal ouvir de você algumas coisas. Então, vamos iniciar por uma pergunta que é: onde está o seu lead? E aí, como você tem vários negócios, vamos passar um de cada vez. Por exemplo, a incorporadora. Como é que você encontra uma incorporadora para você oferecer o seu serviço? Onde é que ela está? Como que você fala? Qual que é essa abordagem? Os canais de aquisição, né? Perfeito. Isso. Vamos lá. Bom, inicialmente, essas grandes incorporadoras naturalmente vieram por indicação de um bom trabalho feito ao longo de bastante tempo, indicações de parceiro que a gente já tinha dado certo, então a gente conseguiu fechar bastante clientes grandes através de indicação. Porém, a gente precisou realmente de um canal de aquisição previsível, então a gente começou ali os anúncios até para indicação. Então a gente não faz necessariamente anúncio, a gente faz também anúncio diretamente para ir atrás dessa incorporadora, desse dono da incorporadora, de um gerente ou algo do tipo, mas também a gente tem anúncios para indicações. Legal. Então a nossa própria base, que a gente ficou adquirindo durante muito tempo, a gente faz bastante disparos para a nossa base ali, para indicação. Numa linha de fortalecer a sua marca e mostrar, fazer ele lembrar de você, inclusive poder indicar para outros. Sim, ou até programa de indicação mesmo. Ah, legal. Muito interessante. Antigamente a gente trabalhava com imobiliárias e corretores. Sim. Ou construtoras. E essas pessoas estão diretamente ligadas ao meu público ideal, ao meu ICP, que é a incorporadora. Então, corretor, a imobiliária, a construtora, conhece o dono da incorporadora. Legal. E como eu já estava com esse cliente na base, a gente utiliza muito dessa base que a gente comprou durante esses anos para extrair o máximo possível dela. Sim. Então, muitos dos clientes que a gente faz hoje em dia vêm da nossa própria base. Porém, a gente está validando outros canais de aquisição, que é o marketing direto, Facebook Ads. A gente está começando a questão do outbound ali, de um social selling, na realidade, no LinkedIn. Legal. Um trabalho mais orgânico, indo atrás ali de um C-level de alguma incorporadora grande ali. É um trabalho mais demorado. Muito legal. Isso mostra, por exemplo, nesse seu negócio, esse canal de parcerias, né? Para mim, no meu negócio também, canal de parcerias é muito relevante. Eu gosto muito também da forma que ele trabalha, que é esse ganha-ganha também junto ao parceiro, né? E
E vamos continuar nesse da origem do lead. Vamos falar agora das próprias incorporadoras. Pode falar, inclusive, das imobiliárias que você já ajudou. Interessante esse mercado mais tradicional. Como que fazia e faz também, no caso das incorporadoras agora, para auxiliar eles a chegar no cliente final? Onde está esse cliente deles? Show. Onde está o cliente do meu cliente, no caso, Exato. Né? Perfeito. Vamos lá. Falar de... você sabe que eu gosto bastante de conceitos e fundamentos. Sim. Um conceito padrão de marketing é: faça marketing onde a atenção do público está centrada. Certo. Então, se a gente começou a perceber que as pessoas não olhavam mais para os outdoors, por exemplo, e começavam a olhar para a tela do celular, então, um grande disso já é fazer marketing no celular. Aonde está a atenção das pessoas atualmente? Na internet. Grande parcela do público ali, compradora do nosso cliente, estava com a atenção centralizada na internet. Uhum. Então, tudo que a gente fazia era testar canais de aquisição na internet. Google, Facebook, as mídias pagas, né, as mais tradicionais. E o que mais funcionava depende ali do tipo de cliente realmente. Por exemplo, a imobiliária, para vender imóveis de terceiro. Por exemplo, você tem uma casa, você vai até uma imobiliária, coloca a sua casa para vender, e a imobiliária vai trabalhar na prática como se fosse uma agência de marketing. Então, acaba sendo um serviço, inclusive foi até por isso que a gente acabou saindo desse nicho, que acaba sendo um serviço terceirizado, entende? Entendi. Por exemplo, você tem uma casa, você vai dar para a imobiliária fazer o marketing da sua casa, que é isso que ela vai fazer, e a imobiliária vai contratar uma agência de marketing para fazer aquele marketing também. Cara, você trouxe um ponto de vista bem interessante, porque, de certa forma, vamos dizer, trazer esse conceito de que a imobiliária é em si uma agência de marketing ali. Entende de processos específicos. Isso, entende desses processos específicos na área, então digamos que as imobiliárias têm que evoluir também nos conhecimentos de marketing. Exatamente. Né? Entender o que é um ads, o que é um social selling, o que é uma construção de landing pages, construção de site. E a maioria de falar que fica muito tradicional ali, fechado em um portal imobiliário, Zapmóveis, OLX, sabe? Esses padrões. E fica mais o mesmo. Aí o resultado acaba sendo... muitas pessoas ficam descontentes, né, com o trabalho das imobiliárias por conta disso. Demora muito para vender o imóvel e tudo mais. Mas respondendo, voltando à sua pergunta, aonde que eu achava esse cliente e o que a gente faz hoje para achar esse cliente ideal? A gente parte a partir desse princípio. Qual que é o tipo de cliente que o meu cliente quer? Tá. Se a gente for falar de vendas de imóveis de terceiro ou for falar de imóveis na planta, geralmente são dois cohorts, duas parcelas de público principais. Tá. Que são os investidores e as pessoas que estão buscando moradia. Famílias, por exemplo. Então, geralmente, é bem dividido. Dependendo do tipo de empreendimento, vai ser mais investidores. Dependendo do tipo de empreendimento, vai ser mais moradia. Então, a gente já tem realmente uma metodologia para encontrar o cliente ideal baseado no produto do meu cliente. Legal. Muito interessante. E se agora a gente partir para o segundo passo, que é as próprios donos de agências que você auxilia também, trazendo tecnologia, né? E a própria questão de estar sendo uma empresa oferecendo não só serviço, mas oferecendo tecnologia. Sim. Muda um pouco a forma de você abordar. Esse é um cliente que já está acostumado com online, até porque ele já oferece serviços online e tal. Sim. Como que é essa abordagem? Como que você chega nele? E a diferença, né, que tem desse mercado mais tradicional, por exemplo? Perfeito. Desse outro negócio, especificamente da consultoria ali para agências, prestação de serviço, é totalmente diferente porque o marketing em si é muito no orgânico, que acaba esse cliente vindo até mim por necessidade. Legal. A gente nem faz um marketing ativo, por exemplo, anúncios e tudo mais. 100% orgânico. Uau! Então, o meu canal no YouTube já é a principal fonte de aquisição de afiliados ali, de clientes desse software. Então. Caramba! Muito, muito massa, muito interessante. Por quê? Os clientes acabam pesquisando aquela ferramenta específica ou uma solução específica do problema que ele está tendo. Por exemplo, poxa, eu quero vender agente de IA no meu CRM. Ou eu quero colocar uma central de chat no meu CRM. Para ter Instagram, LinkedIn, tudo em um lugar só para o meu vendedor fazer melhor. Então ele vai pesquisar aqui no YouTube, vai pesquisar no Google, ele vai acabar me achando por conta desse software. Entendeu? Então, nesse ponto de aquisição aí, é mais no orgânico mesmo e mais por necessidade ali. A pessoa vem até mim. Caramba, olha que interessante. Então, é praticamente como se você estivesse ajudando aquilo que até então era uma agência de tráfego, apenas um serviço,
você passa a capacitar eles a também oferecer esse produto, oferecer essa tecnologia. Exatamente. E aí vamos partir para esse cara agora. Beleza, você ajudou ele a construir essa solução, essa tecnologia para ele oferecer para os clientes dele. Como que uma agência que estava acostumada a apenas oferecer aquele serviço passa a ser também, estou trazendo um serviço e tecnologia. Como Legal. que é a apresentação que essas agências que você auxilia passam a se posicionar? Como elas passam? Cara, isso é a principal dúvida que a galera chega na comunidade perguntando. Como que eu vou oferecer isso exatamente? Qual a vantagem de oferecer isso para o meu cliente? Basicamente, valor, né? Vamos falar da valor-preço, né? O cliente enxerga mais valor como você saindo da prateleira de uma agência tradicional para uma empresa que está oferecendo tecnologia, está oferecendo processos, está oferecendo consultoria também. Então, o valor do produto, o valor do serviço aumenta. Legal. Entende? Então, por exemplo, o que chega bastante hoje em dia era uma agência que entregava só tráfego, por exemplo. Tá. Tráfego pago, né? Chega lá, ele vai começar a utilizar o software ali que a gente indica, a gente vai ajudar ele a implementar o software, e quando ele for apresentar o software, apresentar a oferta ali para o cliente dele, ele vai falar, poxa, eu tenho o meu software aqui, que inclusive é white label, então ele consegue vender como se fosse o software dele, então só isso já aumenta muito o valor perceptível para o cliente. Eu tenho aqui um software que você vai conseguir ver os leads que eu estou gerando para você, e eu vou te ajudar, esse software vai te ajudar a converter os leads que eu estou gerando, então ele para de vir só no tráfego e começa a entrar no processo comercial do cliente também. Uau. E ele consegue ter o controle todo desse processo comercial do cliente. Entendeu? Uau. Então o valor aumentado é muito grande, porque a maioria das agências, prestadores de serviço de marketing digital como um todo, acaba pegando só parte do marketing, só a geração de leads. Gerar lead hoje em dia virou um commodity, qualquer um gera lead hoje em dia. E aí a gente acabou percebendo que a próxima etapa era ir mais a fundo no processo do cliente, que é entrar no processo comercial. Como que a gente faz isso? A gente tem que ver o CRM do cliente, ver como é que os closers estão lidando com os leads, como é que está sendo essas ligações, o que eu posso fazer para o meu cliente vender mais. E a maioria dos casos dos clientes das agências que eu ajudo é processo comercial. Uau. Que a gente resolve através desse software. Cara, muito legal isso, muito interessante. E aí eu acho que, inclusive, isso conecta com um ponto que eu tinha muito interesse em saber dessa similaridade e diferença, que é exatamente nesse processo comercial, né? Existe o trabalho de marketing, a gente falou aqui das origens, né, para trazer esse lead, mas se a gente pegar o mercado imobiliário e o mercado de serviços, de agência, de tráfego, de tecnologia, o processo comercial muda muito. Sim. O lead time muda, né? O tempo para conseguir fechar um negócio muda. Cara, me fala um pouquinho disso. Como que é a conversão, o processo de agendamento de reunião, quantas abordagens acontecem em média nesses casos? Vamos lá, novamente vou citar aqui um conceito, um fundamento que eu acabo usando em todos os negócios, em todos os projetos. Tem um estudo do Harvard Business Review, de 2015, Legal. Se eu não me engano, que ele pegou algumas métricas principais de atendimentos online, né? E tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso, mas eu vou citar as duas principais métricas que eles pegaram, que é o quê? Primeiro, lead response time, certo. E segundo, touch points, que é tentativas de contato por lead. Legal. Então, exatamente o tempo para conseguir a resposta do lead. Exato. Né? Vamos lá. O primeiro ponto é lead response time, que é o tempo que o seu vendedor ou o tempo que você está entrando em contato com o lead que acabou de ser gerado pela internet. Legal. Se for até 5 minutos, aumenta em até 400% o sucesso do primeiro contato. Uau! Por quê? A gente sabe que isso aqui, o celular hoje em dia, a gente está competindo com a atenção do lead que a gente acabou de gerar com várias outras coisas. Sim. A gente está competindo com o boleto que o cara tem que pagar, a gente está competindo com o trabalho dele no dia a dia, com a filha dele, com a esposa dele. Então ele acabou de converter em uma campanha, por exemplo, se você não for rápido, se você não for ligeiro, não mandar mensagem, não for ligar em até 5 minutos, suas chances diminuem até 400% do sucesso com esse primeiro cliente. Legal, muito interessante, porque eu comentei sobre essa métrica também em outro vídeo, só que baseado num outro estudo da Insight Sales. Sim. E legal como você trouxe de um outro veículo muito respeitado, que é a Harvard Business Review, e como casa essa importância desse contato rápido com o lead, né? Essa métrica ali do response time é a que, assim, isso e a próxima que eu vou falar é a que IA resolve pra gente. Interessante.
Vamos ver, então. Agora você falou que o segundo ponto, então, seriam os touch points, né? Os touch points, né? Que entra na parte do follow-up, as tentativas de contato por lead. Vamos lá. A segunda métrica é, a partir da 7ª tentativa de contato, aumenta em até 70% o sucesso com esse lead. Então, tem um gap gigantesco aí. As pessoas acabam desistindo ali, a maioria, uma grande parcela, na 6ª tentativa. Por isso, se você faz mais uma, aumenta em até 70%. Caraca! Mas isso existe uma diferença ali também para os dois mercados? Você acha, por exemplo, do imobiliário para o... Eu acho que isso é independente. Acho que isso é independente. 7 tentativas é o mínimo. Interessante. Porque até colocar aqui na tela uma pergunta que foi de uma pessoa aqui, de um inscrito que também atua no mercado imobiliário. E ele falou dessa dificuldade de, por exemplo, marcou o primeiro contato com o lead e tal, mas depois acaba perdendo contato, depois não consegue mais falar com ele. No mercado imobiliário é maior ainda, porque você pensa, a pessoa ali às vezes está fazendo a compra da vida dela. Sim. O tempo de tomar de decisão para comprar um imóvel, seja ele na planta ou seja um imóvel pronto, é muito longo. É verdade. A média da jornada de compra de um imóvel aqui no Brasil é de 10 meses atualmente. Então essa pessoa tem em média 10 meses para fazer a tomada de decisão de comprar aquele empreendimento, comprar aquele imóvel ou não. Uhum. Se você não for a pessoa que manter o contato, manter o relacionamento com essa pessoa, quando ela estiver mais próximo do final dessa jornada, outro imobiliário, outra empresa, outro corretor vai estar em contato com essa pessoa na hora certa e ele vai Caramba! Essa pessoa. Nossa! Entendeu? Então você acabou assim, até meio que preparado. Você tava ali naquela preparação do lead e por falta de conseguir... Você temperou o bicho. Aqueceu o lead para ele fechar com o concorrente. Exatamente. Isso aí acontece é complicado. muito. Isso era um grande problema com os nossos clientes quando a gente trabalhava com imobiliária. Justamente isso. A gente gerava o lead ali, só que 97%, se eu não me engano, não tá pronto para compra ainda. Só 3% do mercado ali no mercado imobiliário tá nesse estágio final ali. Sim. No último mês ali desses 10 meses, por exemplo. É uma pequena parcela que tá ali, entende? Muito legal. Que é uma parcela concorrida, uma parcela mais cara. Sim. E a grande questão é que a maioria das imobiliárias, a maioria dos corretores não entende, você tem que manter o relacionamento com o seu cliente, tem que manter a nutrição ali com ele de alguma forma. Sim. E aí, para um corretor autônomo, que nem você disse, como que ele poderia fazer isso na minha visão? Ele tem que ter tecnologia e processo envolvido para isso funcionar. Porque ele não vai conseguir lidar com um monte de leads chegando ao mesmo tempo e nem fazer o follow-up com esse monte de lead. Então ele tem que ter processo, tecnologia, ou software que seja, para ter isso organizado. No nosso caso, como a gente faz, quando a gente tinha um novo cliente assim, a gente fazia uma sequência de follow-up ali automática já, do e-mail, WhatsApp, SMS, para ir nutrindo esse lead durante esse período de 10 meses realmente, entendeu? Então a gente tinha uma cadência já pré-definida. Fora isso, também tinha uma cadência manual de ligação a cada um mês, por exemplo, esses leads gerados, para manter esse relacionamento, entendeu? Legal, então de certa forma, com os atendimentos mais automatizados, como um disparo de e-mail que você consegue deixar isso automatizado, você mantém ali, digamos assim, aparecendo, tô aqui, lembra de mim, e aí você vem em paralelo isso com a ligação, aquela questão mais próxima, mais humana, para manter esse contato aquecido, entendendo que existem esse período por volta de 10 meses para tomar a decisão, pelo menos uns 7 touch points, assim, muito E aí o que é interessante sobre isso também? Tem basicamente 2 processos ali que ajudam bastante esse follow-up a longo prazo. Um deles é essa campanha de follow-up automática. Qual que é a diferença dessa campanha para a próxima que eu vou falar? Essa campanha é realmente automática, então todo lead já vai ser atribuído automaticamente a essa campanha, já vai receber e-mails, de nutrição ali automáticos, mensagem WhatsApp, ou às vezes até a gente já coloca esse lead em um público específico das mídias pagas para ele receber aquele anúncio específico. Legal, interessante. E o outro ponto é campanhas de marketing realmente, no seguinte sentido. O que acontece bastante no mercado imobiliário? Mudança de estoque. Poxa, chegou novos empreendimentos, chegou novos imóveis aqui. Vamos pegar a nossa lista aqui de leads que estão em nutrição e vamos fazer um disparo. Legal, muito interessante. Então, meu amigo, Bastião dos Imóveis, inclusive se alguém está procurando um imóvel lá em Goiânia, pode falar com ele no Instagram, Bastião dos Imóveis. Espero que a gente tenha ajudado um pouquinho aí, respondido sua pergunta e conta com a gente também, tá bom?
Então, muito legal o que a gente conseguiu ver até aqui. Você já entregou muito valor aqui pra gente. E eu achei muito interessante e era isso que eu estava pensando mesmo com esse vídeo. Você trazer esses mercados diferentes e como se complementam, como a experiência e o conhecimento de cada um deles, você consegue, de certa forma, aplicar em tudo. Né? Inclusive, depois desse vídeo aqui, eu vou até pedir, de repente, porque tem alguns termos mais técnicos, né? Até que isso que você está falando de disparo de e-mails, eu vou querer fazer um segundo vídeo, realmente, você abrindo o segredo, mostrando pra gente como é que você faz na prática, no detalhe, para o pessoal também conhecer isso, tá? E se tá fazendo sentido para você, considera dar o like e se inscrever. Vamos falar agora dos indicadores, que eu gosto tanto, né? Me traz uma referência aqui, até para o pessoal que tá assistindo conseguir entender, metrificar isso no negócio dele e poder fazer uma comparação, um benchmark. Né? Nesse cenário, vamos falar primeiro agora das agências de tráfego e também agora que você está capacitando elas a ser também empresas de tecnologia. Vamos pensar na primeira fase dessa etapa, que é conseguir esse lead e converter ele para reunião. Qual é a média, mais ou menos, de conversão? Digamos, vamos falar de certa forma do lead para uma etapa de MQL, SQL, mais ou menos assim, para o pessoal ter uma referência. Show. Vamos lá. A nossa taxa de MQL, no caso, né, que é um lead realmente qualificado pelo marketing, é cerca de 30%. Então a gente considera ali, em média, 30% dos leads que vieram pelo marketing passaram ou por um processo automático de um formulário com condicionais, ou por um processo manual do nosso SDR ligando ali, qualificando. Em média, 30% a gente considera como qualificado ali pelo marketing, realmente. Legal. A gente considera mais a parte do formulário condicional como marketing e o processo manual, que é o do SDR ligando, o SQL, né, que seria a próxima. Legal. Então o SQL conseguindo entrar em contato, avançar, fazer um agendamento, de repente, a gente tem essa segunda métrica também. Isso, que é bem mais alto, né? Assim, dos MQLs fica bem mais alto, fica ali de 70% a 80% dos MQLs. Do MQL para o SQL. Exatamente. Então, do contato que teve aquele lead, viu que ele é qualificado, de repente, pelas perguntas que ele respondeu ali no formulário e tal, e aí, para o pessoal conseguir, o SDR conseguir, ou o pré-vendedor, né, conseguir efetivamente agendar a reunião, já tem uma taxa maior. Sim, com certeza. Se você fez um anúncio bem feito, com uma comunicação assertiva, porque de longe a gente pode falar aqui de vários processos automáticos para qualificação de leads e tudo mais, ou scripts, tem que pensar na primeira etapa, logo desde a primeira etapa. Eu penso muito nisso. Por quê? Se o seu anúncio tá ruim, se o seu anúncio não tá comunicando com a pessoa certa, não adianta, o resto vai estar cagado. Sim. Então, a gente pensa muito bem nos anúncios, na comunicação que a gente vai utilizar, porque a comunicação sempre vai ser a melhor segmentação de público que você vai ter. Uhum. Então, a cópia ali do anúncio, realmente, a gente pensa muito bem de fazer. Por isso que a nossa taxa é alta de MQL. Que a gente considera alta por conta disso. Porque a gente sabe que o nosso público específico ali é muito pequeno. Então, para conseguir MQL, realmente vai ser uma taxa um pouco menor. Que eu considero 30% ainda baixo de leads gerais para MQL. Sim, sim. No meu caso, ele é um pouco diferente esse número, né? Ele chega do lead pro MQL, ele acaba chegando próximo ali de uns 60% ali, mais ou menos. Mas eu achei interessante esse ponto que você comentou, porque eu sendo muito guiado ali pelo resultado, querendo ver o resultado final, eu já bati muita cabeça, e ainda bato, eu ainda erro a mão um pouco nisso, de focar ali só no finalzinho, na conversão ali de fechamento e tal, e às vezes o que tá precisando ser ajustado tá lá no começo do funil, né? Mas é até interessante você falar sobre isso, que é um pouco diferente para você, que eu tenho que falar que no meu caso também é um pouco mais incomum do que as agências tradicionais, porque a gente foca realmente no high ticket. Tá. Então, naturalmente, como o nosso cliente já é um cliente muito grande que a gente busca, a parcela de pessoas no mercado é menor. É verdade. Então a gente acaba limpando uma grande parcela ali dos leads que a gente gera para realmente ser um MQL. Então, por exemplo, a gente só fala se leva para cima, aí acaba entrando corretores, acaba entrando imobiliárias, que é um público maior, entendeu? Sim. Então a gente acaba tirando bastante no marketing por conta disso. Mas para uma agência tradicional, naturalmente vai ser maior um pouco isso sim. Se for focar ali de um ticket de 5 mil, 7 mil e meio por mês, assim. Legal, cara, muito interessante. E vou deixar uma pergunta mais aberta agora, assim, para que você contasse até um pouquinho de história, de experiência
dessa própria questão de começar a se abrir para essa visão mais data-driven, para essa visão guiada a dados, né? Como foi na sua jornada aí essa questão de buscar, de repente, muito focado também ali na operação, na automação, na tecnologia, mas como foi para você se guiar um pouco deixa eu entender de forma mais analítica, tomar decisões mais estratégicas? Como você sente que foi esse processo para você? Esse processo foi muito natural, querendo ou não, foi mais por necessidade, então, de acordo com que você vai crescendo, você vai vendo ali que tem gargalo específico, você precisa entender o porquê daquele gargalo e como sair de um platô. E aí foi estudando, lendo livros, cursos, tudo mais, que eu fui entendendo mais a fundo que eu precisava olhar realmente para dados. Aquela famosa frase, né? Tomar decisão baseada em dados, não em achismo. Uhum. E a gente estava tomando decisões baseadas em achismo, intuição. A gente não tinha esses dados estruturados ali certinho. Então, quando eu entendi que uma empresa nem é uma empresa se ela não tiver esses dados padrões, aí o nosso jogo mudou e a gente começou a ter as nossas estrelas guias, né? Uhum. Pra gente ver realmente se a gente tá indo no caminho certo ou não. Então, toda decisão que a gente vai tomando é baseado para aquela métrica específica, as principais, né, do nosso caso. Então, foi mais ou menos esse processo natural, de acordo com que a gente foi tendo os gargalos ali, a gente foi vendo métricas específicas ou o cenário geral como um todo, o que a gente precisaria melhorar para ajeitar aquele gargalo. Legal, muito interessante. Então, só recapitulando um pouco, a gente já falou de mercados diferentes, né, sobre a origem dos leads, a gente já falou um pouco sobre o processo comercial, o tempo, a quantidade de contato para você conseguir uma conversão maior, alguns indicadores importantes, e para a gente poder finalizar, eu gosto de finalizar com a prática, né? Então, se a gente for, de repente, auxiliar um pessoal também desse mercado que você já ajuda muito, que são agências de tráfego pago, mas não só agora serviços, né, mas empresas que também oferecem tecnologia, se a gente fosse falar uns primeiros passos, né, do que de repente ela tem que analisar, de qual que é o ponto, por exemplo, que ela pode focar em automatizar num primeiro momento, em vez de achar que a gente sabe que a pessoa pensa, ou a gente vê IA, vê o mercado, tem que automatizar tudo, tem que colocar em IA tudo. Perfeito. Mas calma. Vamos lá. Primeiros passos. Sobre isso, eu acho que a gente pode unir meio que uma estratégia comercial voltada a resultados no seguinte sentido. Na minha visão, a gente vende o que o cliente quer e entrega o que ele precisa. Certo. Entendeu? O que tá em alta hoje em dia? IA, não sei o que, automação, N8N, a porra toda lá, certo? Então, na parte comercial ali em si, a gente acaba vendendo o que o cliente quer, só que na prática a gente entrega o que a gente sabe que vai dar resultado para ele. Porque, por exemplo, se às vezes o cliente quer, poxa, eu quero uma IA aqui para melhorar meus atendimentos, só que aí a ponta ali, que nem a gente falou, o marketing dele tá uma merda. Então eu tenho que melhorar essa parte primeiro para ele, para dar resultado. Senão não adianta nada ter uma IA. Ou o processo contrário, que é o que tá acontecendo na maioria dos casos, né? A pessoa tem muita demanda e tá achando que o problema tá sendo diretamente na venda em si, lá na ponta do funil, no final do funil. Mas a venda, o problema tá aqui, no meio, no lead response time, nos follow-ups automáticos. E aí sim entraria a parte da IA, atender 24/7, ou de fazer os follow-ups automáticos, entendeu? Então eu acho que é mais entender o cenário como um todo, entender os gargalos, isso é muito interessante também, da maioria dessas empresas que ajuda de prestação de serviço, de agências como um todo, que naturalmente ela acaba entendendo o processo como um todo. Então isso ajuda ela a ver qual gargalo ali que ela consegue ajudar o cliente, sabe? Então, Gabriel, cara, obrigado demais. Que conteúdo, assim, denso, até um pouco, assim, mais complexo, né? Vejam com calma, mas realmente eu tenho certeza que as pessoas que assistirem vão poder tirar muito proveito disso, enfim, e melhorar o resultado, né? Então, cara, obrigado. Agradeço novamente. Faremos um próximo vídeo, aguardem, abrindo de forma bem técnica já e aprofundada, formas de você fazer a campanha, formas de você abordar o cliente. Me complemente, discorde e questione nos comentários e não se esqueça, quais são os 5 centavos que você pode fazer hoje para mudar o seu resultado?